E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre as partes do rosto em inglês, tá certo? Então se você não sabe alguma dessas partes ou se você não sabe nenhuma, esse vídeo aqui é feito pra você, tá certo? Eu vou falar as pronúncias e também como que você pode usar na prática. Se você, por acaso, não está inscrito nesse canal, já aperta aqui no botão de se inscrever e já também deixa o seu like, que ele é muito importante para mim, ajuda muito a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então, a primeira parte do nosso rosto, né? Eu não vou falar sobre partes do corpo, porque isso é um assunto para um outro vídeo, mas especificamente a primeira parte do rosto que eu quero falar é a parte que as pessoas talvez mais olham, né? Que é a sua boca. Então, boca em inglês a gente chama de mouth, mouth, tá certo? Só que na nossa boca, né, a boca no geral é mouth, mas nós também temos os nossos lábios na nossa boca, né, o beiço ou lábio. Em inglês a gente só tem uma palavra, a gente não tem para beiço, a gente tem para lábio que seria lips, tá certo? Lips. Então a gente tem mouth, que é a boca, e também a gente tem lips, que são os lábios, tá certo? E ainda se eu for mais adiante, eu vou ver que dentro da minha boca eu tenho dentes, né? Eu tenho dentes no plural, eu não tenho só um dente, eu tenho dentes. E a palavra dentes em inglês a gente fala teeth, teeth, tá certo? Então, I have a mouth, lips and teeth, teeth, tá certo? Esse TH no final eu vou precisar colocar minha língua aqui entre os dentes e deixar o ar sair, né? Ele não é vozeado, então fica teeth, teeth. Tá certo? Depois eu vou ter em cima da minha boca, né? Eu tenho o mustache. Mustache. Basicamente o bigode, né? Tem muita gente que fala mustache, mas não é mustache. 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 E ainda se você quiser dar um apelido, né? Aí pro bigode, você pode estar falando somente stache, em vez de mustache. Você pode falar só stache. Se eu continuar indo pra cima, eu vou ter um nariz, tá certo? E o nariz em inglês, provavelmente você já sabe que é nose, tá certo? Então essa aí era, acho que é a mais fácil aí, parte do rosto mais fácil. Depois, indo um pouquinho mais pra cima ainda, eu tenho olhos, tá certo? E os olhos em inglês tem muita gente que tem dificuldade de pronunciar, porque ela se escreve dessa forma que vocês estão vendo aqui embaixo, só que a gente pronuncia eye, como se você estivesse com dor aqui em português mesmo, quando alguém te dá um soco ou belisca você, você fala o quê? Ai! Então você vai falar eye, é igual, tá certo? Então, I have two eyes. Eu tenho os dois olhos. Two eyes. Eyes, tá certo? A coisa que protege o meu olho, essa coisa aqui que em português a gente chama de pálpebra, eu tenho em inglês escrito como eyelid. Eyelid, tá certo? Então você só coloca, né, adiciona uma palavra na palavra olho, fica eyelid. Então eu tenho eye e depois eyelid. E se eu for aqui pra cima, eu vou ter uma sobrancelha, né? Que a gente também adiciona outra palavra, fica eyebrow. Eyebrow. Não é eyebrow, porque bro é abreviação de brother. A gente tem eyebrow, tá certo? Então se eu quiser colocar no plural, I have eyebrows. I have eyelids, I have eyes, and I have eyebrows, tá certo? Mais ainda em cima da minha sobrancelha, eu tenho forehead. Forehead é basicamente a testa, certo? Então, toda essa parte aqui de testa é a minha forehead. Eu descendo mais um pouco, eu vou ter bochechas, né? Bochechas em português é uma palavra até um pouquinho engraçada. Em inglês a gente tem cheeks. Cheeks. Você só fala isso. Não é cheeks, tá? Seca essa pronúncia. Cheeks. X, x, certo? Cheeks. Se eu descer mais um pouquinho, eu tenho aqui my chin, tá certo? Isso aqui a gente chama de chin. Chin, como se tivesse um T, como se a palavra começasse com um T, né? Eu não falo shin, eu falo chin, meu queixo. E no meu queixo eu tenho esse pelo aqui, que não posso falar bigode, né? O bigode é isso aqui de cima. Esse aqui seria o meu goatee. Goatee, ele é basicamente o seu cavanhaque, né? Que a gente chama aqui no Brasil, que tem a ver com bode em inglês. Se você for ver a palavra goat, até a letra T, ela significa bode. Então quando você fala goatee, você está falando tipo assim, aquilo que o bode tem, entendeu? Goatee. E por último, e não menos importante, eu tenho um monte de cabelo, que a gente chama de hair, tá certo? E o meu cabelo, ele é, a gente pode dizer que ele é ondulado, ele não chega a ser cacheado, né? E para falar cabelo ondulado em inglês, a gente só precisa falar wavy hair. Wavy hair. Se, por exemplo, meu cabelo for super cacheado, tipo do Vitão, assim, a gente vai falar que o meu cabelo é um curly hair. Curly hair. Ele é literalmente encaracolado, né? Cacheado. Se
Se a gente quiser falar que, por exemplo, se meu cabelo fosse liso, igual do sei lá quem, ele pode ser um straight hair, um cabelo liso, straight hair, não é straight. Se você quiser falar o T, você pode falar, né? Eu não encorajo você a falar o T, porque no inglês americano eles não falam o T, só se estiver falando devagar, mas fica straight hair, straight, straight. Essa é a pronúncia dessa palavra que pode ser complicada aí pra você, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo sobre partes do rosto. Eu espero que eu tenha ajudado bastante você. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e não esquece de deixar um comentário de como foi esse vídeo pra você, quais palavras você não sabia, quais palavras são novas pra você, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, eu vou estar respondendo vocês aqui nos comentários, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you later!